Sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Jogo Geopolítico. E chegamos ao 16º dia da guerra entre Israel, Irã e Estados Unidos. E neste domingo tivemos mais ataques de ambos os lados, né? Mas ontem teve um ataque que foi de grandes dimensões e de grande importância. Que ataque foi esse? É isso que veremos agora nos bastidores do Jogo Geopolítico. Então esse é um canal que aborda temas geopolíticas e atualidade. Então seja muito bem-vindo ao canal e assim que você puder, dá aquele like e se inscreva ao canal. Bom, ontem, como vocês podem ver nessa foto, aí nessa imagem de satélite, foi um ataque, né, conjunto entre Israel e Estados Ilha a essa ilha de Karg, que é uma ilha de exportação de petróleo iraniano. Ou seja, até então, os Estados Unidos atacou essa ilha, Israel atacou simplesmente a infraestrutura, né, militar, deixando a questão da infraestrutura de logística e exportação, por enquanto, segundo Trump, ainda intacta. Então, esse ataque foi para pressionar o Irã. Lembrando que o interesse americano e israelense não é ter uma guerra total e completa contra o Irã, mas é asfixiar, né, o regime iraniano, aquele regime da ditadura iraniana, o regime dos ayatollahs, né? Bom, muito se tem falado quem de fato tem governado o Irã, quem tem estado de frente dessa guerra. Bom, alguns têm dito que simplesmente quem tem estado de frente dessa guerra é o sistema, né, é o regime, né, da Guarda Revolucionária Iraniana. Então ela que está de frente dessa guerra, ou seja, adotando um estilo mais extremo, né, de ataque, vamos colocar assim. Bom, existe uma possibilidade dos Estados Unidos utilizarem para tomarem essa ilha por completo a força de fuzileiros navais americanos, ou seja, aquela tropa de elite, tá? Então esse ataque pelo Trump não foi descartado, tá? De soldados em terra para tomarem essa ilha aí. É o que ficou aí circulando na mídia no dia de ontem. A informação que percebi, né, nas mídias sociais, nos noticiários, foi essa informação, tá? Bom, os ataques a Israel continuam. Ou seja, o Irã ele continua lançando mísseis sobre Israel, e Israel tem utilizado o sistema de bateria antiaérea constantemente para abater esses mísseis. Mas ainda assim, a estratégia é a mesma, como eu falei nos vídeos anteriores. É tentar saturar o sistema de mísseis israelense, né? Se lança 100 mísseis, 1000 mísseis, a ideia deles é que pelo menos 3, 4, 5 passem para causar algum dano a Israel, porque eles sabem que a maioria dos mísseis serão abatidos, mas sempre tem aquele míssil que acaba passando pelo sistema domo de ferro, né? Vamos colocar assim. E é esse míssil que passa aqui na conta do Irã, esse míssil passando vai causar algum dano a Israel. Na cabeça deles, eles pensam dessa maneira. Tanto é que tanto o Hezbollah, tanto o Hamas utilizavam da mesma estratégia na guerra contra Israel. Bom, muito se tem falado no Estreito de Hormuz, que é uma região estratégica de passagem de petróleo. 20 milhões de barris de petróleo por dia passam por essa região. Então é uma região muito estratégica. E o Irã simplesmente bloqueou essa passagem de navios. E a solução, segundo Trump, seria utilizar de uma coalizão internacional
para proteger os navios carregados de petróleo dessa região. E os países mais interessados seriam França, Reino Unido, Japão, e tem mais um país que é a Coreia do Sul, que também estaria interessada nesse barril de petróleo. Então, a solução, segundo Trump, uma solução difícil, na minha opinião, era formar essa coalizão internacional para a vigilância desses navios carregados de petróleo, né? Bom, eu acho muito interessante também falar de uma situação aqui, muito importante. Isso impacta diretamente nos preços de petróleo internacionais, não só no preço de petróleo, como se tem falado há alguns dias, mas também algo que atinge o agro brasileiro, né, o agronegócio brasileiro. Quais são as consequências desse conflito para o Brasil? Segundo a Gazeta do Povo, né, a principal preocupação do governo brasileiro é o fornecimento de fertilizantes, fundamentais para a nossa agricultura e que também transitam por aquela região. Além disso, a instabilidade no Estreito de Hormuz gera um efeito dominó global. O aumento dos custos de transporte, frete e seguros marítimos acaba encarecendo os alimentos e a energia, pressionando a inflação e o orçamento das famílias brasileiras. Ou seja, o que acontece ali acaba sendo um efeito dominó para o mundo inteiro, né? No Brasil, especialmente na questão dos fertilizantes, atingem diretamente os produtores rurais, que por consequência vai na ponta, né, para o consumidor. Mas praticando o consumidor pode ser que se demore um pouquinho mais. Mas o que é de fato é que isso atinge diretamente o produtor rural brasileiro. Então, assim, isso é ruim não só para o Brasil, mas para vários países na questão econômica. Então, o Irã tem se utilizado desse artifício, do Estreito de Hormuz, como uma estratégia de pressão sobre o Trump para que ele sente a mesa de negociação e acabe cedendo em alguns pontos. Mas o Trump falou que não vai ceder, mas são os próximos capítulos a ver, né? Mas, como eu disse no primeiro vídeo sobre essa guerra do Irã, guerra é ruim para todo mundo, né? A guerra é ruim para todos os lados, porque numa guerra se perdem vidas, né? Vidas militares, vidas civis, vidas inocentes. Então, a guerra é ruim para todos os lados. É quando se esgotam todas as possibilidades de diálogo, é quando acontece a guerra, né? Então, o próximo ponto que eu já falei, né, a questão no vídeo anterior, o Khamenei, né, o Khamenei filho foi alçado aí ao substituto do Khamenei pai, né? Mas muitos ainda há uma dúvida sobre se ele está vivo ou não, né? Onde ele está, onde o Khamenei filho está de fato. Então ainda não temos uma prova concreta de que o Khamenei filho está vivo, né? Existem boatos, né, até então, de que no ataque ele foi ferido e que nesse ataque ele teria sido resgatado e foi levado para a Rússia, e lá teria sido tratado por hospitais particulares russos. Mas até então são boatos, a se confirmar ou não, né? Então, por enquanto, esses são os desdobramentos da guerra. Lembrando que também Israel continua combatendo o Hezbollah no sul do Líbano, e já parece que já tem soldados em terra no sul do Líbano para combater o Hezbollah, tá? Então ainda tem essa questão do Irã, que é um financiador de células terroristas pelo mundo inteiro. Ele também tem feito alguns atentados contra Israel nesses últimos dias. Então o Irã acaba financiando também o terrorismo em vários locais do mundo, como uma maneira de atacar Israel. Se não pelo programa iraniano nuclear, por meio de células terroristas. Então por hoje é isso, gente. Volto nos próximos dias para falar de mais atualizações sobre a guerra entre Israel, Irã e Estados Unidos.